convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. O tema da face, do rosto, percorre as leituras cuja liturgia hoje estamos celebrando. Disse que Jacó faz a experiência do encontro, que é sempre a exigência fundamental da fé. A fé pressupõe encontro num lugar onde ele vê o rosto de Deus. E a partir desta experiência de encontro, o lugar tem o seu nome transformado, passa a chamar Fanuel, ou seja, lugar da face de Deus. O Salmo canta a beleza da poesia, de poder ter Deus diante dos olhos e assim se ver justificado. Contemplar a face de Deus significa receber em si toda a justiça. A justiça, numa definição clássica, é dar à coisa ou a uma pessoa aquilo que lhe pertence. Essa é a definição clássica de justiça, dar aquilo que lhe pertence. E nós compreendemos, na medida em que ecoa em nossos corações a poesia de Santo Agostinho, no livro das Confissões, que Deus nos criou para Ele. E o nosso coração está inquieto, está injustificado, fora do seu pondus, para usar uma expressão latina, enquanto não repousa em Deus. Porque Deus é a justiça dos nossos corações, em tudo aquilo que fazemos, buscamos a Deus. E no Evangelho, vemos que a face de Deus resplandece sobre nós como um olhar de compaixão. Aquele que se oferece para ser visto, porque se apresenta em toda a história de Israel, em suas ações, em suas palavras, também é capaz de ver. Vê a multidão cansada e abatida e se compadece. Quando nós vemos toda a estrutura do Antigo Testamento, vemos que a face de Deus é mediadora das bênçãos. É a face de Deus que nós procuramos. Os salmistas, ao longo de toda a tradição do saltério, vão pedindo a Deus para ver a sua face. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O Senhor o libertou de sua angústia. O Senhor manifestou a mim a sua face e se compadeceu de mim. Convertei-nos, ó Senhor, Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltarmos para nós, seremos salvos. Tudo o que nós buscamos, antes de tudo, é ver a Deus. E no momento em que nós encontramos a Deus, e no momento em que nós estamos diante da sua face, nós estamos diante da salvação. Se vamos ao livro dos Números, naquela bênção célebre, a bênção de Arão, assim se diz: que o Senhor te abençoe, que volte para ti a sua face e se compadeça de ti. Quando vemos o Senhor, quando o enxergamos e quando deixamos que Ele nos veja, Ele se compadece de nós ao voltar para nós a sua face e todos nós nos tornamos bento. Bento quer dizer isso, nós nos tornamos abençoados, porque é a face do Senhor e a sua graça que nos faz melhores, mais santos, curados. Vamos, irmãos e irmãs, à primeira leitura, livro do Gênesis. Estamos no ciclo dos patriarcas. O patriarca da vez é Jacó.
neto do primeiro dos patriarcas, Abraão. Se diz que de noite Jacó tem que levantar-se, toma suas mulheres, as escravas, os 11 filhos e passa ao val do Jaboque. Nós conseguimos entender porque nestes dias estamos meditando, mas se a história ainda não é tão clara para você, é necessário ir ao livro do Gênesis. Jacó foge do seu irmão Esaú, porque numa estratagema, antes de tudo cumprindo um desígnio de Deus, faz o irmão lhe dar o privilégio da primogenitura. É abençoado por Isaac, que imagina estar abençoando o filho mais velho, quando na verdade está abençoando o mais novo, e isso provoca a ira de Esaú, que põe-se a perseguir o irmão. O irmão, Jacó, tem que fugir. Foge para terras distantes, vai para a casa de Labão, que era parente de sua família. E lá desposa Lia e, sobretudo, Raquel, a sua bem-amada. Depois de anos de serviço, já sendo pai de 11 filhos, Jacó deve retornar para receber aquilo que era seu. Porque, embora estivesse como um forasteiro, era ele que era o herdeiro e tem que voltar para tomar a posse da terra. Alguns versículos antes, ele pede a um dos seus escravos que vá à frente, levando consigo alguns presentes para talvez assim aplacar a ira do irmão. E o texto no hebraico vai repetindo várias vezes que Jacó pede ao servo que leve bens e presentes diante do panim do seu irmão, ou seja, diante da face do seu irmão. Consegue entender? Ele está fugindo e agora tem que retornar, porque é dele o direito da terra, volta com sua esposa, escravos e filhos, e pede então a um servo que vá apresentando presentes e dádivas para assim alcançar o favor do panim do seu irmão. Por que a face é importante? Aqui temos que ir às vísceras, temos que traduzir este texto de uma maneira muito concreta. Os nossos olhos nos traem. Quando a gente está diante de uma pessoa e a pessoa cerra a face, a gente consegue perceber qual é a impressão dessa pessoa com relação a nós, não é? Só pelo jeito que a pessoa torce a boca ou pela maneira com a qual ela nos olha, a gente consegue ver o que se passa na interioridade da pessoa. A face traduz. Então ele está pedindo que o servo leve diante da face do irmão alguns bens para assim construir o seu favor. Mas Jacó é surpreendido. Na verdade, a grande face que importa e com a qual ele vai se encontrar é a face de Deus no lugar que se chama Fanuel. Vamos nos deter ainda mais sobre esta passagem. Se diz que Jacó deve levantar-se ainda de noite e que deve passar. Nós estamos nesses dias refletindo e já lhes fiz notar que estas palavras vão constantemente sendo trazidas à tona no ciclo dos patriarcas. Levantar-se. Abraão deve olhar para cima, não estar ensimesmado, deve sonhar os sonhos de Deus. Constantemente os patriarcas estão sendo chamados a levantar, porque a nossa tendência é estacionar. Estacionar em nossos sonhos, estacionar em nossas ilusões, estacionar em nossas angústias. Quando nós vamos ao Evangelho de Lucas, se diz que Cristo veio para levantar aqueles que se encontravam nas sombras da morte e nas trevas e dirigir os seus passos no caminho da paz. Aquilo que Jesus está realizando no Evangelho, ele que cura os surdos, os mudos e faz enxergar os cegos, é aquilo que Deus já realiza no Antigo Testamento e quer realizar na vida de cada um de nós. Mas para que Deus nos levante, é preciso que a gente atravesse. Essa palavra vai sendo repetida no livro do Gênesis. Travessia, ir de um lugar a outro. Abraão deve sair de Arã, Jacó deve sair da casa de Labão, atravessando Arã, passar por Fanuel para ir até a terra prometida. Perceba, o patriarca está o tempo todo sendo desinstalado. E aqui, nessa perspectiva do levantar para poder ver melhor e do atravessar para poder encontrar a si mesmo, temos que recorrer a uma preciosidade do pensamento contemporâneo, que é o pensamento de Jung.
Jung, na tradição da psicanálise, faz uma bela tradução dos símbolos, dos sonhos, do universo simbólico que habita cada um de nós. Em primeiro, quando ele diz: vê melhor quem olha para dentro. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Jacó está aprendendo a olhar para dentro, para as próprias angústias, para as próprias fragilidades, para assim poder levantar-se e despertar. Esaú é símbolo disso, um irmão violento, símbolo das paixões que nos cegam. E aqui nós vamos à segunda frase de Jung, quando ele diz que somente quem atravessa o universo das próprias paixões pode superá-las. A primeira frase: vê melhor quem olha para dentro. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Jacó está sendo convidado a olhar para dentro, assim como cada um de nós. Porque somente quando olhamos para dentro de nós mesmos, não estamos distraídos e vamos ver aquilo que mais importa. Inclusive diante das nossas angústias, temos uma oportunidade de ver e de enxergar melhor. Nós investimos muito tempo olhando aquilo que é dos outros e nos perdendo naquilo que é dos outros e até sentimos inveja, com a impressão de que os outros têm algo que é melhor do que nós. É por isso que a grande condenação das almas do purgatório no inferno de Dante, que durante a vida foram invejosas, é ficar com o olho costurado, porque tendo a vida inteira sido gasta in videre, vendo fora, terão que aprender a olhar para dentro de si. É isto. Nós somos estranhos demais a nós mesmos, sobretudo numa sociedade de postagens e de closes, a gente é estranho a si e não se vê e não vê os outros numa medida correta, senão a partir das próprias ilusões. E em segundo, atravessar as nossas próprias paixões. Nossos medos, nossos anseios, nossas angústias, é preciso não ter medo de atravessar. Jacó teve que fazer a travessia, desinstalar-se, para assim poder superar. Imaginava que num primeiro momento ele tinha que superar a disputa com o irmão. Mas não, tem que superar as disputas dentro de si. Como costumo dizer, somente na medida em que nós nos reconciliamos com nossos inimigos internos, nós somos capazes de viver em estado de reconciliação nas nossas relações. Se você sente no seu casamento, no seu trabalho, nas suas relações, que estão multiplicados os inimigos e as interdições, antes de tudo é preciso reconciliar-se consigo mesmo. Porque os inimigos externos e as disputas externas são fichinha diante das reconciliações e das brigas e dos avessos que temos que encontrar dentro de nós. E nessa disputa, nessa travessia, olhando para si, Jacó coloca-se em disputa com Deus. É interessante nós vermos isso. Jacó é o grande patriarca, tanto que ele, nesta passagem de hoje, muda de nome. E ao mudar de nome, passa a designar o povo. O seu nome de nascimento é Jacó. Na medida em que luta contra Deus, é forte contra ele, ele passa a chamar-se Israel. E assim, a partir dele, todo o povo passa a chamar-se israelita. E por que este movimento é interessante? Por que Deus ama tanto Jacó? Porque Jacó vai aprendendo a tornar-se sincero. É isso, Deus ama os corações que são sinceros. Ele é sincero com seus sentimentos, sincero com suas dores, é sincero inclusive com o irmão que busca matá-lo. Ele faz uma travessia que nós poderíamos assim definir, para citar um outro pensador, que é Campbell, o itinerário de maturação do herói. Na medida em que foge do irmão, em que atravessa, Jacó matura-se, assim como cada um de nós vai experimentando na vida, a partir das dores, dos desencontros e das paixões, um itinerário de amadurecimento. E nesse itinerário de amadurecimento, ele se encontra com um Deus que não é tão fácil assim. Já pararam para prestar atenção que nem sempre os nossos caminhos são simples? De que há momentos em que nós nos vemos em disputa contra Deus.
É Ele quem incita, é Ele quem protesta, é Ele quem se coloca diante de nós, porque não nos dando exatamente aquilo que nós pedimos, nos leva a perceber as verdades que existem para trás e para além dos nossos caprichos. E ao lutar contra Deus, o próprio Deus que o incita, Jacó faz a transformação do nome, isto é, muda uma realidade e ele encontra a própria vocação. No salmo que nós cantamos, nós, assim, no versículo 8, dizemos que Deus nos protege como a pupila dos olhos e guarda na proteção de suas asas, e nós, assim, veremos justificados a sua face. Para entender esse texto, para entender a primeira leitura, é preciso ir ao capítulo 32 do livro do Deuteronômio. Porque se diz que quando o povo faz a travessia saindo da escravidão do Egito, lembra de novo essa palavra? Travessia. Deus faz o povo subir do Egito. E o povo faz a travessia. Assim como está fazendo Jacó subir para a terra e fazer a travessia. Entende que as palavras se repetem? Lá no Deuteronômio 32 se diz que Deus ama o povo e o guarda como uma águia protege os seus filhotes. É isso que está lá no livro do Deuteronômio. E assim incita os seus filhotes a voar. Olha só. Uma águia que protege. Deus guarda o povo como a pupila dos olhos. É o que está sendo ecoado aqui no Salmo 16. Mas ao guardar e ao proteger como a pupila dos olhos, ele incita a voar. Não sei se já viu essa cena, mas quando nós vemos a águia ensinando os filhotes a voar, tem alguns filhotes que ficam presos no ninho e não querem voar. Aí o que a águia faz quando ela já percebe que ele está preparado para poder voar? Ela empurra do ninho, porque assim ele será forçado a bater as asas e a voar. Entende que é assim que Deus faz conosco? Há momentos em que Ele nos empurra, nos desafia, se interpõe a nós, nos empurra do ninho. Porque é na medida em que nós nos desinstalamos que nós vamos levantar. E assim as nossas asas são forçadas a bater, mas não irão bater sozinhos. Porque aquele que incita e aquele que provoca, aquele que coloca o desafio, aquele que desinstala, aquele que nos faz fazer um parto de nós, está cuidando de nós, como a pupila dos olhos, como uma águia cuida dos seus filhotes. Meus irmãos e minhas irmãs, não negligenciemos as disputas de Deus em direção a nós. Não negligenciemos este processo da parte de Deus, que se coloca em disputa, que nos incita, que nos provoca, porque é precisamente isso que irá fortalecer as nossas asas e nos dará condições de voar. Termino esta reflexão com um olhar sobre São Bento. São Bento foi alguém que, como Jacó, e antes de tudo, compreendemos agora à luz daquilo que provoca Jung, olhou para dentro de si. O que é o movimento dos monges, que é o grande responsável pelo desenvolvimento da Europa? Os monges, os monastérios, foram os grandes responsáveis pela constituição do Ocidente. Por isso que o Papa Bento escolheu este nome, porque ele dizia que nós, enquanto ocidentais, católicos, estamos nos esquecendo desta bela tradição dos monges, dos monastérios, e de todo o estudo, e de toda a meditação, e de toda a filosofia e da oração, que fundou a Europa e que, portanto, fundou o Ocidente. O movimento dos monastérios, que começa com São Pacômio, e os padres do deserto, e que tem grande desenvolvimento em São Bento, é o movimento de homens e de mulheres depois que fugiram do império. Porque lá por volta do século IV, século XV, a igreja cai na cama do imperador. É isso mesmo, não fiquem escandalizados. Mas é aquilo que começa com os pescadores, o movimento de simplicidade, termina se tornando um movimento político. Num certo sentido, a igreja se prostitui. Que é isso? A igreja se prostitui? Essa é uma fase dos padres da igreja, que chamam a igreja de casta meretriz. É isso mesmo. E então os monges fogem dos centros e das cidades, os homens vão para o deserto para poder recuperar a autenticidade do evangelho, na sua simplicidade e no seu despojamento. E um grande expoente disso é São Bento. São Bento
São Bento oculta o seu olhar diante da grandeza e das seduções do mundo, porque quem olha para fora sonha, se ilude. Quem olha para dentro desperta. Esse é o movimento dos monges. São Bento, em sendo livre, como todos nós temos o nosso livre-arbítrio, escolhe ser escravo, escravo daquele que é o único e verdadeiro Senhor. Peçamos, meus irmãos e minhas irmãs, nesta Eucaristia, inspirados pelo nosso patriarca Jacó, inspirados por São Bento, a graça de olharmos para dentro de nós. Precisamos de instante. Somos uma sociedade do cansaço e das muitas ansiedades, porque estamos batendo a nossa testa na parede em nome de coisas que passam. Para encontrar aquilo que não passa, o essencial que é invisível aos olhos, nós temos que nos despojar. Para nos encher do que mais importa, temos que nos esvaziar, como nos lembra a cantora Flaira Ferro. E, sobretudo, atravessemos na direção da servidão de Deus, como serviu Jacó, como serviu São Bento, porque se formos servos das coisas deste mundo, nós seremos, na verdade, escravos. Se formos servos de Deus, como Jacó e como São Bento, compreenderemos que servir a Deus é ser livre e é reinar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as nossas preces.